Não tem lógica, não tem lógica. Que voto é esse do ministro Fux? Como é que ele condenou aquela Débora do batom? Ele condenou o ajudante de ordens, o pombo correio, aquele faz tudo, o capacho que faz tudo e leva mensagens para lá e para cá, que está com o telefone do presidente. Ele condenou o outro que foi candidato a vice-presidente, também envolvido na tentativa de golpe. E ele não condenou o líder, o chefe. O que ele queria? Ele queria um golpe no Diário Oficial da União? Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Está todo mundo de boca aberta. Até a oposição, no caso, né, a base do bolsonarismo no Congresso, estão de boca aberta, porque eles não esperavam um voto dessa maneira. Absolveu, absolveu o Bolsonaro de todas as acusações, todas, não pegou uma só, uma. O mesmo ministro que há uns meses atrás, ele condenou a Débora do Batom ali porque pichou lá a estátua. Ali ele considerou o crime de multidão, o crime multitudinário, aí condenou porque ali ele não individualizou as condutas criminosas, mas ela estava ali, foi fotografada, né? Pichando, e ali naquele tumulto todo, aquelas pessoas, foi quebrado tudo, ela foi condenada por dano ao patrimônio, inclusive ao patrimônio tombado. E agora, quando foi no julgamento do Bolsonaro, do acusado do golpe como o líder, o chefe, ele resolveu individualizar cada conduta sem avaliar todas as circunstâncias, o filme completo, as provas indiciárias, as provas testemunhais, fazendo aquele mosaico para entender. Porque o chefe de uma coisa dessa, o líder, ele não vai assinar decreto decretando golpe. Ele não vai publicar isso no Diário Oficial da União. Vai ser tudo de boca, ali vai ser reuniões como tiveram, como confirmaram os comandantes militares, na tentativa de convencer as Forças Armadas, porque sem o braço armado, sem a força das armas, não tem golpe. E sem o apoio também da população, que não tinha. Mas foi tentado convencer, tem provas para isso. O líder tentou convencer as Forças Armadas a dar um golpe. E aí ele, não tem provas, não tem prova escrita. Como? Ele queria o quê? Né? Ele queria Diário Oficial da União, publicado eu vou tentar um golpe, eu vou publicar um decreto que eu vou tentar um golpe, vou publicar isso, eu vou assinar as coisas, é tudo de boca, é como na máfia. O chefe de uma máfia, ele vai dar ordens. Se ninguém gravar o que for, como é que vai provar? Vai provar pelas provas que estão abaixo dele, os indícios que estão à volta dele. No caso aí, se ele condenou a Débora do Batom por, pela destruição do patrimônio ali, ele condenou agora o estafeta, o ajudante de ordens, o pombo correio ali, porque levava e trazia mensagens ali no celular. Aquele celular é do presidente. Ele está ali. E condenou o outro lá, que foi vice na chapa do presidente. Então, quer dizer, se esses dois foram condenados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, como ele condenou, para quem eles estavam trabalhando? Quem que seria o ditador entre eles dois? Se foram os únicos condenados desse grupo crucial aí da tentativa de golpe. Se eles trabalhavam para alguém, porque eles não seriam ditador, muito menos o delator ali ia ser o ditador. Tinha alguém acima deles. E aí resolveu absolver de tudo. Tá todo mundo de boca aberta com esse voto. E a gente fica pensando, né? Que interesse teria o ministro por trás disso? Dar um voto assim é tão descarado, tão fora da lógica, a gente não encontra lógica nesse voto, porque não tem lógica. E a gente fica pensando, né? Tudo vai vir à tona.
Será que o ministro ele tem bens no exterior, lá nos Estados Unidos? Será que ele tem parentes que vivem lá e podem ser depois perseguidos pela lei Magnitsky? Se ele tiver bens, a gente não sabe, né? Mas isso tudo pode vir à tona. Será que ele tem um amor por Bolsonaro, uma paixão, uma admiração? Porque sempre se mostrou, eu fiquei muito assim, surpreendido por isso, por essa, né? Fiquei assim até decepcionado. Como é que um ministro, o Fux, todo que a gente acompanha a carreira dele no STF, os votos dele sempre foram votos corretos, justos, equilibrados, né? E quando chega num caso desse de importância para o Brasil, a democracia brasileira em risco, a liberdade dos brasileiros em risco, como eu disse ontem, até no vídeo de ontem, foi uma tentativa de homicídio da democracia brasileira. Foi uma tentativa de roubo da liberdade de mais de 200 milhões de brasileiros. E o ministro vem com um voto desse, um voto descarado, ilógico, fora da realidade, que ninguém acreditou. Nem a turma bolsonarista acreditou no voto desse. O que saiu da cabeça do ministro? Mas ele tem o direito de votar, ele é juiz, ele tem o direito de julgar com o que ele vê, com o caráter dele também, com a verdade dos fatos e dos indícios. E se ele chegou a essa conclusão, tem que respeitar a decisão de um juiz, no caso, o voto único dele, né? Mas concordar, não tem como concordar, porque está totalmente fora da lógica. Então a gente se pergunta, ainda bem que tem os outros ministros que estão dando votos realistas com o que ocorreu, com os fatos, né? Porque um crime desse, tentativa de golpe, não vai ficar muita coisa assim escrita, não vai ser dado ordem em papel, com assinatura, com decreto, com publicação em diário oficial, para que seja dado o golpe, para ali pegar a prova. Não. Isso são conchavos, são tramas, então são provas indiciárias e testemunhais. E ver o conjunto da obra, do mosaico, do filme completo, do início até o fim, como montou o belo voto do relator, do Xandão. Né? E hoje vai ser complementado pela ministra Carmen Lúcia, porque ali eles vão aproveitar para desmontar esse esse voto do ministro Fux. E aí vamos ver, porque agora faltam mais dois, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Zanin. Seria uma coisa absurda também eles votarem pela absolvição do Bolsonaro. Eles devem condenar, esse placar deve ser 4-1. Mas esse voto do Fux, que precisava para a turma bolsonarista vibrar e falar, tá vendo aí que nós estamos certos? Olha aí o voto do ministro Fux, e esse voto chegar lá também pro Laranjão lá, e ele se agarrar nessa narrativa, porque esse voto é uma narrativa que o ministro montou. Essa é a minha opinião como cidadão brasileiro. Porque ali parece que o ministro pegou um checklist da defesa de Bolsonaro, ele pegou um checklist, é o que parece para nós, e saiu ticando cada coisa que pediu a defesa ali, uma por uma, e atendeu a todas a defesa de Bolsonaro, em tudo, até na nulidade do processo, em relação ao plenário, tudo que foi falado pela defesa, e depois ele agiu, isso que eu vi como cidadão brasileiro, eu vi ali um ministro agindo ali, essa é a minha opinião de cidadão. Tenho o direito de fazer essa opinião, não estou acusando nada do ministro, é direito dele dar o voto. Mas eu vi como cidadão ali, um ministro do STF dando um voto como advogado supremo de Bolsonaro. Assim como eu vi anos atrás o ministro Toffoli dando um voto como advogado supremo de Lula. Isso é minha opinião de cidadão brasileiro, isso não é crime falar isso, é minha opinião. Se um desses ministros me der uma ordem judicial, eu vou seguir e vou respeitar, não é? E vou, assim, botar em prática essa ordem judicial. Mas eu posso não concordar. É como eu não estou concordando com
esse voto do ministro Fux foi totalmente fora da realidade, né, e a gente tem que saber depois, tudo vai vir à tona, quais são os interesses por trás disso, o que que é, se é simpatia, se é amor, se é paixão, se são bens materiais nos Estados Unidos, não sabemos, aqui são suposições que eu estou levantando, porque a gente tem que ver, porque não tem lógica um voto desse. E assim segue, vamos hoje ver o voto da ministra Carmen Lúcia. Até amanhã vai ter também o ministro Zanin, talvez hoje ou amanhã, e até sexta-feira isso deve estar concluído, com um placar de 4-1, é o que parece, né? Mas o futuro não chegou, não sabemos. Vamos esperar esse futuro chegar para confirmar isso, com Bolsonaro justamente condenado por tentativa de golpe contra nós brasileiros, contra o Brasil, contra a democracia brasileira. E assim segue o Brasil nessa novela sem fim. E vamos em frente.